Bem, pessoal, nós já vimos os componentes do sistema imune, da imunidade inata, da imunidade adquirida, mas falta nós vermos ainda, né, os órgãos linfóides, que são órgãos de defesa ricos em linfócitos. Vamos vê-lo? Bem, antes da gente começar, então, a falar sobre os órgãos linfóides, eu quero que os senhores prestem atenção nessa pergunta aqui, que entrega Joãozinho. Os adultos, nós sabemos, têm mais imunidade que as crianças, e isso se deve à sensibilização, contato com os antígenos, que permite desenvolver anticorpos e células de memória. Eu pergunto para os senhores, então os idosos não deveriam ser mais resistentes e ter melhor imunidade que nós adultos? Como que eu explico isso? Até o final da aula, os senhores vão conseguir explicar isso para mim. O que acontece então com os idosos? Por que a imunidade diminui ao envelhecermos? Para entender isso, a gente tem que entender o que são os órgãos linfóides, né? São órgãos de defesa, ricos em linfócitos, onde nós temos duas classes de órgãos, os primários e os secundários. Os órgãos primários são os produtores, são as fábricas. Então, a gente tem a medula óssea e o timo aqui, ó. Olha o timo. E os secundários são os armazéns. Então, a adenoide, a amígdala, os linfonodos, né? Os gânglios linfáticos, o baço. Lá no intestino a gente tem as placas de Peyer, tem o apêndice, todos são órgãos secundários. Então, a gente tem que diferenciar o que é primário e o que é secundário. Os primários, né? É o local de produção e amadurecimento. Então, a medula óssea produz todos os linfócitos, linfócito B, célula NK, célula NKT. Aliás, medula óssea produz todas as células do sangue. O timo também é um órgão linfóide primário, mas responsável pela maturação dos linfócitos T. Então, T vem de timo. O processo de formação do linfócito T começa na medula óssea. Então, vai lá formar os linfócitos imaturos, os linfoblastos. Esses vão migrar para o timo e diferenciar em linfócito T, CD4 ou CD8. O que acontece à medida que a gente envelhece, meninos? O timo diminui de tamanho, regride. Então, se hoje o timo pesa 10 gramas, ele vai quando a gente tiver com 80 anos, vai pesar 1 grama. Isso significa que o idoso tem menor capacidade de produzir novos linfócitos T, ok? Então, linfócito B, célula NK, célula NKT é produzida na medula óssea. Já os linfócitos T são produzidos no timo. Órgãos secundários, os órgãos linfóides secundários são os armazéns. Não são as fábricas, ok? Fábrica é o primário. Então, os linfócitos são produzidos, eles saem do timo, da medula óssea, caem na corrente sanguínea, circulam pela linfa e eles vão parar também nos órgãos secundários, que é a amígdala, linfonodo, baço, onde são filtros. Então, os órgãos secundários são onde os linfócitos encontram com o antígeno e sofrem ativação. O baço fica num local estratégico, filtrando o sangue. Os linfonodos ou gânglios linfáticos filtram a linfa. A adenoide está na sua respiração aí, na porta de entrada. As amígdalas, né, também é a porta de entrada, são órgãos de defesa. Lá no intestino tem um apêndice, que o professor de anatomia gosta de falar que não serve para nada. Não é bem assim, o apêndice tem a mesma função da amígdala, né, que vai filtrar os antígenos que chegam ali no intestino. E abaixo de toda a mucosa existe um tecido linfóide, ou seja, um quartel-general abaixo da mucosa. E eu falo então que esses órgãos linfóides, eles são como quartéis generais, onde acumulam linfócitos, macrófagos, ou seja, células que vão fazer nossa defesa. E eles inflamam. Você vê que a adenoide inflama, a amígdala inflama. Ah, Luciana, então quer dizer que quando eu tiro a amígdala é ruim? É ruim, porque você perde um órgão de defesa. Mas aí é entre benefícios e malefícios. Se aquela amígdala sua está infeccionando toda hora, lembra que a gente explicou o negócio da febre reumática? Que dava reação cruzada, né?
Então, o médico vai ter que pesar o que é melhor, retirar as amígdalas ou não para você. Mas as amígdalas é um órgão de defesa. Tudo bem? O que acontece quando a gente envelhece? Por que o timo regride? À medida que envelhecemos, uma das coisas que altera é a produção de cortisol. Ela fica aumentada. Cortisol é aquele hormônio da vigília. Cortisol, produzido pela suprarrenal, ele diminui a sua produção à noite para a gente poder dormir. Quando é 6 horas da manhã, a gente tem um pico de cortisol e a gente acorda naturalmente, ok? Outros hormônios influenciam o sono também. Um deles é cortisol. Para que serve esse cortisol? Por que ele funciona durante o dia? Para mobilizar energia para a gente, gerar essa energia. Então, mobiliza gordura, carboidratos para dar energia. Por isso que a gente fala que é o hormônio do estresse. Você precisa dele para você fazer suas atividades diárias, né? Mas olha o que acontece com o cortisol. O cortisol, durante o dia, ele estimula a regressão do timo. E aí o timo evolui, diminuindo a produção de linfócitos T naves, virgens. Então, o idoso tem mais dificuldade de reconhecer novos antígenos, neoantígenos, porque não tem mais linfócitos T, ou os que tem são poucos. Por isso que a vacinação para o idoso não funciona da mesma forma para um adulto. Olha outra coisa, o cortisol inibe a ação dos linfócitos. Então, diminui a produção de anticorpos, diminui a proliferação linfocitária. Isso significa que o sistema imune durante o dia quase não trabalha. A imunidade adquirida nossa trabalha à noite, quando a gente vai dormir. Por isso que falo que qualidade de vida tem a ver com sono. Tem que dormir lá suas 6, 8 horas por noite para diminuir esse cortisol e os seus linfócitos trabalharem para você. Pode observar, você está gripado, no outro dia você levanta, depois de uma boa noite de sono, você levanta bem melhor e seu sistema imune está trabalhando para você. Então, dormir é essencial para o sistema imune, é a hora que ele trabalha, ok? Corticoide, ele tem uma ação semelhante ao cortisol. Ele inibe linfócitos, inibe a produção de anticorpos. Ele é um anti-inflamatório corticoide, medicamento. Então, o cortisol, ele é um anti-inflamatório também. E aí, meninos, diante disso, o que é pior para uma criança? Retirar o timo ou o baço? O que os senhores acham? Pior é retirar o timo. A criança nem tem linfócito de memória ainda, então pior é retirar o timo. Que o timo é o produtor, a fábrica. O baço é o armazém. E se retirar o baço, o fígado assume a função do baço. Agora, se uma criança retira o timo, ela não produz linfócitos T. Ela tem uma imunodeficiência como se fosse a AIDS, ok? Tudo bem? E aí, meninos? Muitas dúvidas ou tá tudo ok? Anotem aí para a gente resolver, tá bom? Nós vimos os componentes do sistema imune. Nós vimos, né, a imunidade inata, a imunidade adquirida. Falta ainda esmiuçar os tipos de CD4. Isso a gente vai fazer na próxima videoaula, ok? E aí são as referências do material que nós vimos até agora. Bom estudo. Pessoal, dentro da apostila que eu enviei para vocês, vocês já devem ter feito, né, roteiro 1 e 2 e devem fazer o roteiro 3, ok? Bom trabalho a todos e até a próxima videoaula.